em nós. Vamos à palavra de Deus. Tem algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração durante essa semana, e eu espero de verdade que eu consiga transmitir pelo menos um pouco daquilo que Deus já tem falado e ministrado ao meu coração. Abra comigo a sua Bíblia. Você que trouxe a sua Bíblia impressa, papel, caneta. Se você não trouxe hoje, torne por hábito fazer isso. Ande com a sua Bíblia impressa, papel, caneta, em nome de Jesus. Amém? Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. Vamos ler do verso 1 até o 7. Gálatas, capítulo de número 4, do verso 1 até o 7. Diz assim a palavra de Deus: O que digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Meus irmãos, para iniciar essa mensagem, eu quero dizer a vocês, lembrá-los, na verdade, que a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia, não tem várias interpretações, não. Se engana quem acha que pode interpretar a Bíblia como quer. O sentido do escritor ao escrever, ele é um só. Só tem uma interpretação. A Bíblia não é, como diz o apóstolo Paulo, de particular interpretação. A Bíblia não é, eu pego um versículo isolado e faço daquilo ali um conceito e vou pregar e vou dizer assim, ó, a Bíblia diz isso, viu? Apenas com um versículo, um verso, uma palavra isolado. Não existe isso. Por isso que, irmãos, leve a sério quando eu falo a você, traga a sua Bíblia, abra no texto, confira no texto. Porque nós temos, irmão, a possibilidade de sermos manipulados se não estudarmos a palavra, se não conferirmos no texto, se não observarmos se é isso mesmo que as Escrituras diz. Tem muita gente que é levada por falta de conhecimento. Mas por que o senhor está falando isso, pastor? Porque esse texto só tem uma interpretação. E a interpretação é, o apóstolo Paulo está falando que existia um tempo que o que regia a salvação era a lei. E que lei é essa? A lei de Moisés, chamada lei mosaica, que só observando elas, que no total, ao contrário do que você pensa, não era só 10 mandamentos,
Ao contrário, a lei mosaica era composta de 613 leis. Já pensou? Leis morais, cerimoniais. Era 603 leis que deveriam ser observadas. E a salvação estava em observá-la. E quando você pisava na bola em alguma, você tinha que ir ao sacerdote, você tinha que confessar o seu erro, você tinha que pagar. Se a lei dissesse, vai pagar com a vida, você tinha que pagar com a vida. Se a lei dissesse, olho por olho, dente por dente, era olho por olho, dente por dente. Era na risca, irmão. E Paulo está escrevendo aos Gálatas, se você pegar no capítulo 3, ele dá até uma bronca, essa é a palavra mesmo, no apóstolo Pedro, sabia? Porque o apóstolo Pedro, ele tem uma revelação de Deus, uma revelação do próprio Cristo, dizendo, ei Pedro, eu morri não só pelos judeus, eu morri não só pelos hebreus, eu morri por toda a criatura, eu morri pelo gentil também. Pedro tem essa revelação, mas tem uma coisa, ele foi para Galácia também, que é essa cidade em Gálatas, e ele está lá, isso é uma cidade gentílica, são gentios que estão ali. E quando não tinha ninguém de Jerusalém, nenhum judeu perto, Pedro dava risada, Pedro tinha comunhão, Pedro falava de tudo. Mas quando chegava o povo lá de Jerusalém e sentava na mesa, Pedro mudava a cara. Pedro dizia, não, quem são os bambambãs? São os judeus, são os circuncidados, são quem observa a lei. Pedro estava sendo duas caras. Pedro não estava vivendo o que o Espírito Santo tinha ministrado ao coração dele, irmão. Aí Paulo, diz a Bíblia que Paulo chega perante ele e resiste ele de frente e diz, Pedro, você já não teve a revelação? Ou você já não teve uma visão do céu? Jesus falando que ele tornou puro, e você está tornando impuro aquilo que ele já purificou, Pedro. Para com isso. Paulo fala na cara de Pedro, Pedro, é pela graça, por meio da fé, Pedro, não tem outro caminho. E agora Paulo, ele tem que escrever a igreja na Galácia também. Ele tem que escrever porque os irmãos de lá, dessa cidade, estavam querendo também acreditar em Jesus, mas manter as leis judaicas. Eles estavam querendo aceitar Jesus, mas ser circuncidados, colocar os filactérios no pulso e na cabeça, colocar as roupas de judeu. Parece algumas igrejas, né, que nós temos hoje. Tem igreja que coloca a arca da aliança em cima do púlpito, tem igreja que fala que tem que guardar o sábado. São rudimentos judaicos, irmão. E sabe o que a Bíblia diz? Que nós que cremos em Cristo é pela graça de Deus, irmão. Não tem mais nada que a gente possa fazer. Então, o que esse texto que eu li está querendo dizer é que a lei nos colocava numa situação de filhos sem idade, que dependia de um tutor, que era a lei, para que fôssemos aceitos como filhos de Deus. Mas um filho, mesmo como Paulo diz, mesmo sendo herdeiro, sem ter a idade, nada difere de um escravo. Ou seja, naquele tempo, o escravo é um servo dentro de casa. O servo, ele tinha direito a comer na mesa do Senhor. O servo tinha direito de desfrutar da casa, mas ele não era dono de nada. O que Paulo está dizendo é que sobre a lei, nós éramos como escravos. Nós tínhamos direito de estar na mesa, tínhamos direito de desfrutar da casa, mas não mandávamos em nada, porque éramos crianças, éramos imaturos. Mas diz o apóstolo Paulo,
que chegou a plenitude do tempo. O que é essa plenitude do tempo? Jesus vindo à terra. E Jesus não aboliu a lei, irmão. Jesus cumpriu a lei. Aliás, Jesus foi o único que cumpriu a lei. Jesus cumpre os 613, as 613 regras da lei. Ele é o único que faz isso. E agora ele tem autoridade para dizer: um novo mandamento vos dou. Eis a plenitude dos tempos, irmão. Depois de Jesus, nós recebemos a legitimidade de sermos herdeiros e desfrutar do acesso ao Pai. Foi isso que Jesus fez. Jesus vem ao mundo, cumpre os seus propósitos, cumpre a lei, e agora, irmão, ele nos coloca sobre um novo mandamento, que é o de Cristo, que é o do amor, que é o de cumprir, andar como ele andou. Mas isso aqui, irmão, nos leva para um lugar, que é o lugar que eu tenho dito e vou continuar dizendo aqui na RAG, um lugar de responsabilidade individual. É bom a gente entender o que Paulo está dizendo aqui. Eu não quero ferir o que Paulo está nos ensinando. Então tenha claro isso. O que Paulo está dizendo é que sobre a lei existia tutores sobre nós. Nós não tínhamos liberdade como filhos. Mas quando vem Jesus, quando chega a plenitude dos tempos, nós somos levados do lugar de meninos imaturos para lugar de homens e mulheres de Deus, que têm responsabilidade individual de ouvir Deus, de ter uma vida espiritual equilibrada, de buscar o Senhor enquanto se pode achar, de não depender. É bom receber oração, irmão. É gostoso demais. Pastor, ora por mim. Pastor, faz isso por mim, intercede, é bom demais, irmão. Mas a responsabilidade, muitas vezes, tem que ser pega por nós e dito assim, ó, Senhor, eu sei que eu cresci e sou um homem, uma mulher na tua presença, me ajuda a te buscar como é devido. Você tem feito isso, irmão? É bom entender isso aqui, porque o que eu vou falar daqui para frente não é exatamente o que o texto está dizendo, mas há aqui, irmão, uma verdade espiritual para nós. O que Paulo descreve aqui aos irmãos em Gálatas, ele é um princípio estabelecido que muitas vezes a gente não se atenta para ele. Paulo está dizendo que havia um tempo que nós tínhamos tutores, que era a lei. Sobre a lei, nós observávamos e ela regia a nossa vida. Nós não tínhamos liberdade nenhuma. Não é o que eu queria fazer, era o que a lei dizia. Não é o que eu achava que tinha que fazer, era o que a lei dizia. Não é o que eu quero, é o que a lei diz. Há um tutor. Mas quando vem Jesus, quando chega a plenitude dos tempos, o que foi que a Bíblia declara que aconteceu quando Jesus dá o último brado na cruz? Quem lembra? Várias coisas aconteceu, mas dentre elas, qual foi talvez a principal? Diga assim comigo, o véu do templo se rasgou. Diz a palavra de Deus, o que era o véu do templo? Existiam três partes do templo: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, o santo dos santos. No lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano. No dia da expiação, só uma vez por ano. O lugar santo, os sacerdotes poderiam entrar para colocar incenso, trocar o pão da proposição.
Agora, no lugar santíssimo, onde estava a arca, que representava a presença de Deus, só o sumo sacerdote. E para dividir o lugar santo do lugar santíssimo, existia uma cortina. E diz os historiadores, os Gilbertos da vida, que a grossura dessa cortina era espessa. Ela não era fininha, essas cortinas que a gente tem hoje. Era espessa esse véu, essa cortina. Mas quando Jesus está na cruz, e ele, diz a Bíblia, entrega o seu Espírito, a palavra de Deus diz que de alto para baixo veio de Deus, veio do céu, veio do Senhor, do alto para baixo, essa cortina se rasga. Sabe fazendo o quê? O que o escritor aos Hebreus disse: o novo e vivo caminho foi aberto. Agora não é só o sumo sacerdote, agora não é uma vez por ano, agora todos nós somos a geração eleita, todos que acreditam em Jesus passam a ser geração eleita, sacerdócio santo, real. Cada um de nós há uma responsabilidade. Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo, o Espírito Santo de Deus vem habitar em cada um de nós, irmão. Não dá mais para ser menino, não dá mais para ser imaturo. Mas o ponto é, irmão, você não é mais imaturo, você não é mais criança, espiritualmente falando. Deus já habita em você. Você precisa desenvolver a sua salvação, irmão. É o que a Escritura diz. Desenvolva a sua salvação. Cresça na graça e no conhecimento. Não dá para viver como meninos espirituais. Não dá para viver como imaturos espirituais, irmão. Nós precisamos ter a consciência que nós temos Deus dentro de nós e constantemente Ele está falando aí. A pergunta é: o que Ele está falando? Qual é a verdade que Paulo quer ensinar a nós, irmão? Que as Escrituras quer dizer aqui? Qual é a lição que a gente tira desse texto? A lição é, irmão, que em muitas outras áreas Deus prometeu coisas a nós. Deus fez promessas a pessoas, talvez há 20, 30 anos atrás. E o fato é, por que a gente não recebe? Por que não chega, irmão? Se a Bíblia nos diz que Ele já supriu todas as nossas necessidades, se a Bíblia diz que nós não devemos se preocupar com o dia de amanhã, que a Bíblia diz que nós não devemos se preocupar com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, por que muitas vezes não acontece? Por que muitas vezes a promessa que Ele nos fez não chega? E observando esse texto, entendendo esse princípio de maturidade, de tempo de Deus, só há uma resposta, irmão. Estamos vivendo como meninos imaturos, não aptos para o que Deus tem para nós. Sabe qual é o tema da mensagem de hoje, irmão? É hora de crescer. Eu lembro de uma vez um pastor contando um testemunho. Ele viajava bastante pregando. E ele tinha um carrinho bem velhinho. E a igreja vendo ali o risco que ele estava correndo. Os irmãos se uniram e comprou um carro bom para ele. Para o pastor viajar, cumprir a obra de Deus. E ele contou que o primeiro dia que ele foi passear, ele levou o filho dele, que na época tinha 6, 7 anos. E o filho dele, vendo aquelas luzes do carro novo, se admirou. Cresceu, brilhou os olhos dele e ele disse: papai,
quando eu crescer, o senhor me dá esse carro? Quando eu crescer, o senhor me dá para mim esse carro? Ele estava admirado, era um carro lindo. E esse pastor virou para o filho dele e disse: meu filho, esse carro já é seu. Já é seu esse carro. Mas eu posso dirigir, papai? Não, meu filho, mas já é seu. Você não está entendendo o que Deus está falando, irmão? Não é que Deus não te deu. Não é que Ele mentiu na promessa, irmão. Não é que Ele mentiu. É porque muitas vezes nós vivemos como meninos espirituais. É porque nós nos portamos como imaturos. E deixa eu te dizer, irmão, só crentes imaturos fazem o que quer. Anote isso aí, irmão. Se você está marcando, marca aí. Só crente imaturo faz o que quer. Porque um crente maduro vai sem querer ir, ora sem querer orar, vem no culto sem querer vir, vive o evangelho sem querer viver. Só crentes imaturos fala o que quer, vive como quer, vai aonde quer, irmão. Homem, ser humano agora, homem e mulher de Deus, irmão, faz o que é preciso. Anote isso aí, irmão. Homem e mulher faz o que é preciso. Há 7 anos atrás, irmão, no final de 2018 para 2019, eu e a minha família viveu talvez um dos períodos mais difíceis da nossa vida. Mais difíceis. A Mari era adolescente, a Manu criança. Em um dia só, eu estava lembrando isso, eu falei, nossa, longe de mim se comparar a Jó, né, irmão? Mas eu vivi mais ou menos algo parecido. No mesmo dia, eu perdi o emprego, a casa que eu morava, e paralisou meu ministério. No mesmo dia. No mesmo dia. Nós voltamos, nós estávamos morando em Guarulhos. Época difícil que eu pastoreava o Jefferson. Oh, glória. Nós pastoreávamos 3 igrejas em Guarulhos. Em um único dia eu perdi trabalho, moradia e paralisou meu ministério. Nós voltamos de Guarulhos e viemos morar num quarto de cozinha que meu pai e minha mãe têm aqui na casa deles. Esse quarto de cozinha, nós 4 morando ali. Estava mal acabado, chovia dentro. Mas era um lugar que Deus preparou. Glória a Deus pela vida dos meus pais. Eu me vi, irmão, da noite para o dia, com 4 pessoas dentro de 2 cômodos. Desempregado, sem saber o que fazer, ministério parado. E aí, irmão? Vou voltar ao que eu sei fazer. Cachorro louco, motoboy. Vambora. Não saí até hoje essa vida. Deus vai libertar, Jesus. Comprei uma moto. Vou sair para trabalhar. Vamos embora. Deus abençoa quem se mexe, irmão. E minha mãe, como eu disse, meus pais moram na frente. E eu preparando essa mensagem, eu me lembrei de um dia. Era um dia já por volta de junho, julho, onde o inverno está bem rigoroso. Eu me lembro que eu deixei as meninas ainda dormindo, estavam descansando. E eu fui sair por volta das 8, 7h30, 8 horas. E eu estou saindo com a moto, minha mãe está na sala. Minha mãe está na sala ali, e eu passando por ela, mãe, estou indo trabalhar, tchau. Estava meio garoando, chuviscando. Eu passei por ela, ela deu aquele olhar de mãe, sabe? Aquele olhar de mãe. Meu filho,
Não vai não, tá chovendo. Ela falando como mãe. Eu olhei para ela e veio a vontade de ser filho naquela hora. Meu Deus, saudade que a minha única preocupação era tomar o TT, né? A mamadeira, assistindo televisão. Aquela palavra entrou tão bem dentro de mim, irmão. Meu filho, não vai não, tá chovendo. É mesmo, né, mãe? Dentro de mim, eu falando. Verdade. Mas aquele dia eu tomei uma bronca do Espírito Santo, irmão. Enquanto ela falava de fora, fica aqui, meu filho. O Espírito Santo tocou no meu coração e disse: lembra lá embaixo? Tem 3 mulheres lá dependendo de você. Você não é mais o filhinho da mamãe. Vai para a rua. Vai trabalhar. Vai fazer alguma coisa. Você não é mais o neném da mamãe. Você é alguém que eu quero mudar a vida. Você é um homem e uma mulher de Deus. Só imaturos fazem o que quer. O crente está dizendo que é crente, está dizendo que crê nas promessas, mas quer fazer o que quer. Vai viver como criança, irmão. Se é sobre rudimentos que você quer viver, se é sobre tutores que você quer viver, Deus vai deixar você viver. Mas não reclama de promessa não cumprida. Não reclama, você está reclamando, a promessa não cumpre, não vem, não acontece, mas é porque você quer viver com tutores. Enquanto você vive sobre tutores, a plenitude dos tempos não chega. Irmão, olha a verdade que Deus está entregando a nós aqui nesta noite, irmão. Tem um caminho, há uma direção. Mas, irmão, não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Fala ai, pelo menos, irmão. Diga ai. Amém. Aleluia, Jesus. Deus quer mudar a nossa vida, irmão. Deus tem prazer de cumprir promessas para nós, irmão. Mas qual é o pai, irmão? Qual é o pai que coloca o filho antes do tempo para fazer alguma coisa? Vamos falar de mim de novo? Vamos, vai, já que está falando mesmo. 15, 16 anos, irmão. Pegava eu mais 2 barrigudinhos, de madrugada, meu pai dormindo, pegava a chave do carro dele, colocava no contato, vamos empurrar. Empurrava o carro para fora e saía com o carro para a rua. 15, 16 anos, não falo isso com alegria não, irmão. Um dia, eu estou em certo lugar, banco lá embaixo, né? Racionais no rádio, ó. Malandrão. Quando eu viro uma rua, comando da polícia. Olha o coração. Quando a polícia para, sem habilitação, menor de idade, pátio. Qual é a primeira pessoa que a gente liga? Papai. Lá vem o papai. Eu não falei que não era para você não fazer? Eu não disse que não era para você fazer isso? Disse. Mas eu paguei para ver. Sabe por quê? Só imaturo faz o que quer. Só imaturo. Você pode repetir isso, irmão? Fala assim, ó. Só imaturo faz o que quer. E eu conto aqui, irmão. Eu conto aqui um velório que eu fui. Não crente. Faleceu, ele não era crente, a pessoa que faleceu. Seus 42 anos de idade.
um homem jovem. A irmã dele era crente, pediu para que a gente fosse lá orar pela família. Nós fomos. Chegando lá, irmão, não conhecia muita gente, eu fico só aqui, né? Eu falo isso aqui. Pensa lugar bom para conseguir mensagem é no cemitério, irmão. Eu já fiz várias mensagens no cemitério. Cada pregação, só aqui, ó. Eu estava aqui na minha, né, no celular, aí dois parentes do falecido conversando aqui. E eles conversavam, eu já falei isso aqui, a causa da morte provavelmente foi overdose. Provavelmente. Consumo exagerado de droga. Coração não aguentou, overdose, morreu. 42 anos. Que triste, irmão. Cenário triste. Os dois parentes conversando aqui, e um vira para o outro e diz, em tom orgulhoso, dizendo assim, rapaz, também esse aí viveu, ó, esse aí fez o que quis. Esse aí, ó, como diz aí fora, né? Esse viveu, hein? 42 anos morrendo, viveu? Esse, mais uma frase me marcou. Esse não passou vontade. Quando ele disse isso, me marcou. Olha a mensagem aí. Servos de Deus passam vontade. Servos de Deus vão aonde não querem. Oram quando não querem. Servem a Deus quando não querem. Sabe por quê? Porque a gente não faz o que quer. A gente faz o que Ele quer. Irmão, você acha mesmo que Jesus queria estar no Getsemane? Ele mesmo diz isso porque ele diz, Senhor, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele não fala isso no Getsemane? Se for possível, passa de mim esse cálice. Porém, não seja feita a minha. Porém, não seja feita a minha. Olha para o irmão do lado aí, diz assim, ó, que não seja feita a tua vontade. Mas tem que ter uma pergunta na sequência. Está disposto? Está disposto? Está dando para entender o que Deus está falando com a gente aqui nessa noite, irmão? Você vai continuar sobre tutores? Ou você vai assumir a responsabilidade hoje de comunhão com Deus? Você vai continuar sobre tutores? Ou você quer viver a plenitude dos tempos? Hã? Ah, pastor, mas só uma palavra isolada? A gente vai fazer já essa base? Vamos continuar aí. 1 Coríntios. Capítulo de número 3, verso 1 e 2. Marca aí na sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 3, 1 e 2. Eu disse aqui há poucos dias, o que estava acontecendo aqui? A igreja de Corinto tinha partidos. Um dizia assim, ó, eu gosto mesmo é quando Paulo prega. Não, Paulo não. Eu gosto é quando Apolo prega. Apolo é que é um conhecedor da palavra. Não. Quando Pedro fala, ele tem autoridade. Não, eu não sou de Apolo, eu não sou de Pedro, eu não sou de Paulo, eu sou de Jesus. Existiam vários grupos, vários partidos. Paulo escreve e diz, sabe o que Paulo diz? Ter partido é coisa de menino. Ter grupinho na igreja é coisa de menino. Aí olha o que ele escreve aqui, ó. Irmãos, eu não pude. Mas não é de ter uma dificuldade na fala. Não é porque ele não tinha voz. É porque não tinha adultos para receber. É porque não tinha maduros para ouvir. Irmãos, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais. Como a o quê? E na sequência, como a? Já pensou, irmão? Ele pregando e tem gente de 50, de 60, de 40. E ele está dizendo assim, ó, vocês são criança ainda. Hã?
2, Luiz. Dei a vocês? Meu Deus do céu. Hã? Sabe o que é leitinho, irmão? Receba a bênção. Deus vai te honrar. Sabe o que é o leitinho, irmão? Sabe o que é o leitinho? Olha a chave, olha a chave. Levanta a mão aí. Levanta a mão, olha a chave, olha a chave, olha a chave. Levanta a mão, olha a chave. É o leitinho. E os crentes, gugu dadá. Dei a vocês leite, não alimento sólido. Pois não estavam em... Olha isso aqui, irmão. Grifa aí na sua Bíblia. Não estavam em condições de... Está vendo porque você não recebe algumas coisas? Está vendo porque a gente não recebe algumas coisas? O problema não está em Deus. O problema não está na promessa. Em quem está o problema, irmão? No berçário. No 5º ano, irmão. Não é assim? Nós homens sabemos disso, né? Nós homens temos... Faz uma piadinha aí, alguém fala assim, ô, 5ª série, não é assim? Até o mundo físico sabe, irmão. Até o mundo dos físicos sabe que algumas atitudes é de menino. Quanto mais no mundo espiritual. Chegou a noite de crescer, irmão. Chegou a noite que nos é feito um convite. O que Deus tem dito a você, irmão? O que Jeremias disse? O que Jeremias disse quando Deus chamou ele? O que Deus disse para ele? Jeremias vai para Deus e diz, Senhor, eu não sei falar. Eu sou criança. Deus repreende e diz, não diga, eu sou uma criança. Porque quem está te enviando sou... Ai de mim se não pregar. Ai de mim se não falar. Ai de mim. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, irmão? Deus está falando com você nessa noite, irmão? Abra o coração para a palavra de Deus. Há um princípio de Deus espiritual sendo entregue a nós nesta noite. Nós não poderemos mais dizer que Deus falhou na promessa. Nós não poderemos mais dizer que Deus mentiu no que prometeu. Nós não poderemos dizer mais que Deus é homem para que minta. Não, irmão. Nós teremos que olhar nossa condição, como nós estamos respondendo, irmão. Como dependentes. Como alguém que está sobre tutores. É ano após ano, irmão, não cresce espiritualmente, é ano após ano, não busca em Deus. Irmão, o que Deus tem falado com você? O que Deus tem dito? O que Deus tem para a sua vida? Ele não vai muitas vezes revelar para mim, irmão. Ele pode muitas vezes confirmar, mas Ele já está falando aí. A pergunta é, o que Deus já está falando? Aí está o segredo, irmão. Vai ler Gênesis. Abraão é chamado. Deus faz uma promessa: de ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu farei de ti pai de multidões, pai de nações. É incrível, irmão. A promessa de Deus foi: sai da sua terra, sai do meio da sua parentela. Sabe o que Deus estava dizendo assim, aqui? Deixa o papai, irmão. Deixa a mamãe. Cresça. Está na hora de crescer, irmão. Abraão, você conhece a história. Ele obedece em partes. Por quê? Porque ele sai e ele leva Ló, que era sobrinho, mas ele tem como um filho Ló, porque o pai de Ló morre. Abraão pega Ló para criar como um filho. Leva ele junto. Irmão, vai ler lá, vai ler. Gênesis 14, 15, 16, 17. Vai lendo lá a história de Abraão. Chega um momento que os pastores de Ló estão brigando com os pastores de Abraão. Lembra disso? Tem um conflito.
Nesse momento, irmão, eu creio que Deus empurrou Abraão para resolver ali. Porque se Deus não gera aquele conflito, ouça isso, irmão. Se Deus não gera aquele conflito, Abraão nunca tinha dispensado Ló. E eu falo com toda clareza, se Abraão não tivesse dispensado Ló, a promessa nunca iria se cumprir. Como se afirma isso, pastor? Vai ler o texto. No momento seguinte que Abraão dispensa Ló, vem o próximo caminho para Abraão. Antes disso, não chega. Antes disso, Deus vai deixando. Está tendo briga, está tendo confusão. Abraão não pode reclamar, porque Deus deu um comando como homem para ele, e ele não tinha cumprido. Mas no momento que ele obedece, ouça isso, irmão, ouça isso. No momento que ele obedece e dispensa Ló, Abraão, agora tem uma nova direção para a tua vida. Se você agir como um maduro de Deus, tem uma nova direção para a tua casa hoje. Tem uma nova direção para a tua vida hoje. Maduros! Vamos orar, irmãos. Coloque em pé. É hora de crescer, irmão. Não dá mais, irmão. Eu vou falar algo aqui que vai doer em mim, irmão. Mas foi que o povo de Israel reclamou, irmão. Não é hora mais de reclamar do coentro. Ai, misericórdia. O povo reclama. Lá no deserto, irmão. Você já parou para pensar o que esse povo viu no deserto, irmão? Você já parou para pensar? A gente está falando do deserto, de uma coluna de fogo seguindo eles, irmão, 24 horas por dia, irmão. Você já parou para pensar que na primeira vez que falta água, Deus diz a Moisés, Moisés, fere a rocha e saiu água? Olha que milagre, irmão. Você já parou para pensar que quando eles levantavam de manhã, ouça isso, quando eles levantavam de manhã, tinha como se fosse flocos de neve espalhado assim, ó. Aí eles diziam assim da primeira vez, ó, o que é isso? Sabe o que significa maná? O que é isso? Eles iam lá, juntavam, chegou o mantimento. Aí a gente se esquece, irmão. A gente pensa que é só isso. Mas eles reclamaram que não tinha carne. Lembra disso? Estamos aqui, todo dia esse tal de maná. Hã? É criança que reclama ou não, irmão? Hã? Todo dia é hambúrguer. Bife de novo. E a mamãezinha vai lá, meu filhinho, o que você não quer não? Mamãezinha vai fazer outro. Sabe o que está faltando? O pai para dizer, não quer, come arroz e feijão só. É. Doeu aí, Giba? Irmão. É treinamento para a vida. Eles reclamaram do maná, reclamaram do que estavam da água da rocha. Eu quero carne. Deus disse: vocês querem carne? Todo dia vinha as cordonizes, as codornas lá. Olha aí os frangos aí, ó. Mata e come. Deus mandou carne também, irmão. Mas eu não preciso lembrar vocês, né? Eu não preciso lembrar que essa geração não entrou na Terra Prometida. Sabe o que eles perderam, irmão? Um cacho de uva que precisava de 2 homens para levar.
Sabe o que eles perderam, irmão? Uma terra que manava. Sabe o que é maná? É igual fonte de água, que sai. Manava leite e mel. Sabe por quê? Porque agiram como imaturos espiritualmente. Eu não sei quantos anos você tem, irmão. Mas chegou a noite de crescer. Chegou a noite de aguentar bronca. Chegou a noite de fazer o que não quer. Chegou a noite de dizer assim, ó, eu não quero mais tutores. Eu quero viver a plenitude de Deus sobre a minha vida. Feche seus olhos, irmãos. Eu não posso te enganar, irmão. Tem algo que a ciência diz que existe. Os adolescentes sofrem isso. Chamado dor do crescimento. Eu não posso te enganar, irmão. Crescer dói. Aquele dia eu saindo com a moto, irmão. Eu queria minha mamadeira. Que minha mãe ligasse na TV Globinho. E um cobertor, mano. É o que eu queria. É. Aí o Espírito Santo falou, olha lá para baixo. Olha lá. Tem 2 crianças e uma mulher. Vaza. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Oh, Jesus. Nos ajuda a crescer, Pai. Nos ajuda a crescer crentes espirituais, Pai. A entender que o Senhor já está falando. A entender que o Senhor já está ministrando ao nosso coração, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Ajuda crentes a crescerem aqui, Pai. Ajuda crentes a fazerem, mesmo que eles não queiram, Pai. A orar mesmo que não queira. Ah, Senhor, só imaturos fazem o que quer, Pai. Oh, Jesus amado. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Nos ajuda a compreender isso e a viver como maduros espirituais. A homens e mulheres de Deus. É o que o Senhor quer fazer a nós aqui nesta noite. Nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda. Peça, irmão, fala com ele aí, me ajuda, Senhor, se há alguma área que eu não estou percebendo, se há alguma área que eu estou agindo como imaturo espiritual, Pai, me ajuda a entender, me ajuda a compreender, Pai, me ajuda, por favor, Jesus, se há alguma coisa, se há alguma imaturidade que está impedindo o próximo passo, o próximo nível, a promessa que o Senhor deu a mim, Pai, me ajuda a enxergar. Me ajuda a ver, Pai, por favor, Pai, nos faz crescer aqui nesta noite. Espírito Santo, tira todo o entulho que está impedindo de ouvirmos o Espírito Santo, aleluia, tira todo o orgulho, meu Pai, tira toda a dor, tira toda a mágoa, tira o que está impedindo de ouvir ao Senhor. Por favor, Jesus, por favor, Jesus, por favor, vamos encerrar esse culto louvando. Cadê o grupo de louvor? Oh, Espírito Santo de Deus, oh, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, vai falando com ele aí, irmão, não perca a oportunidade não, fala, Senhor, se há alguma coisa que eu não enxerguei, se há alguma coisa que eu não vi, me ajuda a enxergar nessa noite, por favor, Jesus, fala com Deus aí, irmão, continua com seus olhos fechados, continue falando com o Senhor. Eu tenho certeza que tem coisas que você não enxergou ainda, irmão. Tem coisa que você depende dos outros. Tem coisa que você depende da oração dos outros. Tem coisa que você está dependendo, irmão, muitas vezes, de ouvir Deus pela boca dos outros. E Deus já está falando aí dentro de você, irmão. Deus já está falando dentro de você. Diga assim comigo, igreja, ó. Senhor, eu quero viver
a plenitude dos tempos, a plenitude das promessas, a plenitude da tua vontade. Me ajuda a crescer, em nome de Jesus. Vamos louvar, irmãos. Aleluia a Jesus. Louve de todo o seu coração, irmão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ele é o único que é digno de receber. Diga isso. A honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Diga ao único, declare isso, ao único. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Você consagra mesmo? Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos. Isso é verdade? Isso é verdade? Você pode dizer? Consagramos todo nosso ser a Ti. Oh, Espírito Santo de Deus, vai falando com Ele aí, irmãos. Vai falando com eles, irmãos. Se isso é verdade. Ao Rei eterno, imortal, invisível, Ele é real. mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos A Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. 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 Segura aqui, irmão, segura aqui, ó. Nós vamos cantar de novo, coroamos. Mas você precisa entender o que significa isso, irmão. Nós vamos cantar de novo, coroamos. Mas quando você está dizendo coroamos, você precisa entender o que você está dizendo. Quando você está dizendo
coroamos, eu te coroo, Senhor. Você está dizendo assim, ó, Senhor, o Senhor vai ser o rei da minha vida. O Senhor vai ser... O que é um rei, irmão? É alguém que, diga assim, ó, alguém que governa. Alguém que governa. Isso é sobre a sua vida. Quando você cantar coroamos, você vai estar dizendo assim, ó, eu não vou fazer mais o que eu quero, eu não vou falar mais o que eu quero, eu não vou fazer mais do jeito que eu quero. Governa a minha vida, Senhor. Vai ter coragem de cantar de novo essa noite? Há um convite. Vamos dizer isso de novo? Coroamos? A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. 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 A ti, Jesus. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Que esta palavra marque a sua vida no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus abençoe, que Deus dê uma semana de bênção, de vitória, de poder de Deus e de milagres, em nome de Jesus. Amém? Para encerrar esse culto, irmão, primeiro lembrando que em breve nós teremos as nossas aulas de preparatória para o batismo. Se Deus quiser, a partir da primeira semana de setembro, nós teremos a nossa aula. Se você conhece alguém que ainda não é batizado, convide ele, já vai falando, para que ele participe dessas aulas e se batize em nome de Jesus. Amém? Então, se prepare aí. Os avisos da semana já foi dado. Oi? Amém. O Caio fez aniversário essa semana. Vamos orar pelo Caio, amém? Mais alguém aniversariou essa semana? Não, não conta. É brincadeira. Já orei. Toda hora orar pela sogra, irmão. Amém? Vamos orar, sogrinha. Louvo a Deus pela vida da minha sogra. Minha sogra é uma bênção, irmão. Oh, glória. Vamos orar, sogrinha. Vem aqui, Caio. Mais alguém? Vamos orar para que o Senhor dê saúde, dê graça, dê ânimo, dê vigor a eles. Estenda as mãos para cá, irmãos, amém? Vamos pedir para que Deus dê saúde, dê graça, ânimo e vigor a eles. Senhor, obrigado, Pai, pela vida do Caio, obrigado pela vida da minha sogra. Senhor, tem dado a eles mais um ano de vida, Pai. Que eles continuem te servindo, que eles continuem te adorando, que eles continuem crescendo na graça e no conhecimento de Deus, Pai. Que eles desenvolvam a intimidade contigo e, Senhor, as suas promessas se cumpram sobre a vida deles, Pai. Quebra toda investida maligna, todo levante do inferno, tudo aquilo que não provém de ti sobre a vida deles. Eu declaro prosperidade, alegria, caminho do Senhor sobre a vida deles, Pai. Que todo mal, toda investida maligna caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Que eles desfrutem e vivam do teu querer e da tua vontade. Obrigado pela vida deles, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor pela vida deles, amém?
Bolo duplo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, passe na cantina ao final. Aproveite ali, tem uma esfirra hoje, irmão. Você não está indo. Aproveite ali. Não, irmão. Também, se tiver boa, fui eu. Se não tiver, fui eu também. Glória a Deus. Mas passe ali. Aproveite ali, vai ser bênção na sua vida, você vai estar abençoando a obra de Deus também, amém? Que a sua semana seja de bênção, de vitória, de poder de Deus e de milagre, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua presença, por tua direção, obrigado, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Que esta semana seja, Senhor, marcada por transformação, por bênção, por milagres, por portas abertas, Pai. Que em nome de Jesus que está barrado, o que não estamos te ouvindo, ou que estamos fingindo que não estamos ouvindo, Pai, caia por terra agora em nome de Jesus. Queremos andar em sabedoria, em graça, em poder de Deus. Fala conosco, Senhor, durante essa semana. Ministra a tua direção a cada dia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço, te louvo e te agradeço. Nos conduz em paz, livra do mal, do homem mau. Nos livra, Senhor, do acidente, de tudo que não provém de Ti. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Antes da bênção, quinta-feira estará ministrando aqui meu amigo, pregador Rodrigo Lopes. Faça uma força para estar aqui. Deus tem, pregador e cantor, Deus tem uma palavra no nosso coração na quinta-feira, amém? Faça um esforço para estar aqui em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Todos nós vamos dizer... Abraço, seu irmão.